Imagine que você é um pequeno predador caminhando pelo chão da floresta. O ambiente é úmido. O solo está coberto por folhas, e tudo parece silencioso. À sua frente, um inseto aparentemente comum se move lentamente. Pequeno, vulnerável, fácil demais. Em frações de segundo, o que parecia presa se transforma em uma arma viva. Um estalo seco corta o ar. Um jato quente explode na sua direção. A sensação é ardente, química, inesperada. Você recua imediatamente. O inseto continua ali, intacto, como se nada tivesse acontecido. Esse é o besouro bombardeiro, um dos mecanismos de defesa mais impressionantes da natureza. Se você observasse de perto, ele não chamaria tanta atenção. Corpo escuro, pequeno, discreto, mas escondido dentro dele, existe um sistema químico que parece saído de um laboratório industrial. Agora imagine ter dois compartimentos separados dentro do seu corpo. Em um deles, substâncias químicas estáveis. No outro, enzimas prontas para reagir. Enquanto separados, nada contas. Mas quando combinados, dentro do abdômen do besouro, existem reservatórios contendo hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Separadamente, são relativamente estáveis. Mas no momento da ameaça, válvulas internas se abrem. As substâncias se misturam em uma câmara de reação. Ali, enzimas catalisadoras aceleram violentamente o processo químico. A reação libera calor intenso e produz gases rapidamente. Você consegue imaginar o que isso significa? Uma mini explosão controlada dentro do corpo de um inseto. A temperatura do jato pode ultrapassar 100 graus Celsius por frações de segundo. E não é apenas quente. É direcionado. O besouro consegue apontar o abdômen com precisão milimétrica. Ele literalmente mira no agressor. Pense na complexidade disso. Não é um simples vazamento químico. É um disparo pulsado. Ele consegue liberar pequenas explosões sucessivas, em sequência rápida, menos como rajadas. Se o mecanismo falhasse, ele se destruiria por dentro. Se a pressão não fosse controlada, o abdômen poderia romper. Mas a natureza ajustou cada detalhe. A câmara de reação é reforçada. As válvulas internas regulam a entrada das substâncias. A liberação do jato ocorre por uma abertura específica, funcionando como um bico direcionador. Agora imagine você tentando construir algo assim, em miniatura. Um sistema de armazenamento químico, ignição controlada, resistência térmica e precisão direcional. Tudo dentro de poucos milímetros. E ainda assim, o besouro bombardeiro faz isso naturalmente, sem consciência do que carrega, sem saber que desafia a engenharia humana. Mas por que desenvolver algo tão extremo? Porque no chão da floresta, ser pequeno significa estar constantemente ameaçado. Formigas predadoras, aranhas, sapos, lagartos. Qualquer erro significa virar alimento. Ao longo de milhões de anos, indivíduos com defesas mais eficazes sobreviveram. Pequenas variações químicas foram favorecidas. Sistemas mais seguros foram refinados. Até que surgiu essa arma biológica quase inacreditável. Quando o predador tenta morder, recebe uma explosão escaldante na boca, a dor é imediata. O susto é ainda maior. E muitas vezes, a memória do ataque é suficiente para evitar futuras tentativas. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não está apenas no calor, mas no fator surpresa. A explosão sonora, o vapor visível, o impacto químico. É um espetáculo de intimidação. E aqui está o detalhe fascinante. Ele pode repetir o processo várias vezes. Não é um único disparo suicida, é um sistema recarregável. Depois do ataque, os reservatórios internos se reequilibram. As substâncias voltam a ser armazenadas separadamente. O besouro segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora pense na precisão temporal. A reação precisa ocorrer no momento exato. Nem antes, nem depois. Isso exige um controle muscular interno extremamente refinado. Você, com bilhões de neurônios, talvez demorasse para coordenar algo assim. Ele, com um sistema nervoso simples, executa o mecanismo com eficiência impressionante. O mistério não é apenas a explosão. É o controle, é a estabilidade química, é a resistência térmica, é a engenharia invisível, escondida em um corpo minúsculo. Alguns cientistas estudaram esse mecanismo para inspirar tecnologias humanas, sistemas de propulsão microreactors, mecanismos de ejeção controlada, tudo inspirado em um inseto discreto. E ainda assim, o besouro não é invencível. Ele depende do elemento surpresa. Se for pego de forma inesperada, pode não ter tempo de reagir. Isso revela algo maior sobre a natureza. Não existe perfeição absoluta. Existe equilíbrio, defesa suficiente para sobreviver, energia suficiente para reagir, mas sempre com limites. Quando você imagina explosões, pensa em força bruta, destruição massiva, mas aqui, a explosão é cirúrgica, calculada, precisa. Um organismo que transforma a química em defesa térmica instantânea. Um inseto que carrega, dentro de si, uma reação digna de laboratório. E tudo isso acontece no silêncio do solo da floresta.
invisível para a maioria das pessoas que passam por ali sem perceber. No fim, o besouro bombardeiro nos lembra que tamanho não define poder, que complexidade não exige grande escala, que até mesmo o menor dos seres pode esconder um mecanismo extraordinário. E enquanto você caminha distraído por uma trilha, talvez exista, sob seus pés, uma pequena criatura equipada com uma das defesas mais impressionantes do reino animal. A próxima vez que pensar que algo é pequeno demais para ser perigoso, lembre-se, algumas explosões cabem na ponta de um dedo. Porque na natureza, o impossível muitas vezes não faz barulho, até o momento exato em que explode.